Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Uhum. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 alguma coisa bilhões de anos. Uhum. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não sei. Eu sei que é muito tempo. Sei que é bilhões. Você está entendendo? Uhum. Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6 mil anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos Pode também. ter bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá, Aí né? a gente tem evidências, né? Ele fala, né, em determinado momento, sobre a questão da Terra ser sem forma e vazia, né? Que ele vai utilizar para argumentar que esse estado da Terra sem forma e vazia poderia dizer que a Terra ela já existia antes, porém Deus ele vai lá, ela já existia há 4,5 bilhões de anos, né? A Terra geologicamente falando. Ele poderia ter criado toda a biosfera para o ser humano ali ele poder habitar ali na Terra, né? Eu acho um tanto curioso porque ele coloca em xeque diversas questões sobre questão de datação, sobre questões de paleontologia, questões de genética evolutiva e diversas outras ciências que a gente utiliza. E ele coloca em xeque diversas dessas ciências para poder colocar a narrativa literalista dele ali, né? Só que... E aí ele vai abrir um porém... mas a Terra ela pode ter 4,5 bilhões de anos. A Terra, rocha, né? Ela pode ter. Só que assim, se você já duvida que diversos outros processos que indicam a idade da Terra não teriam acontecido, por que você vai se preocupar também com a rocha da Terra, né? Sem contar que dizer que a Terra era sem forma e vazia e por isso ela poderia ter tido esse tempo todo é você não olhar para o contexto do texto. Quando que fala o texto de Gênesis, ele não é um texto que ele está preocupado com as preocupações teológicas que a gente teve posteriores, sabe? As preocupações teológicas que a gente teve posteriormente. Quando que a gente vai ler em Gênesis, no contexto, isso aí o Alton e o Longman eles defendem, né? Que quando que a gente vai ler o texto de Gênesis, ele não está tratando da criação ex nihilo, porque essa é uma preocupação que a igreja teve contra o gnosticismo, contra determinadas formas de gnosticismo. Ele está tratando, ele vai estar confrontando as crenças dos povos ali, dos sumérios, dos cananeus, dos egípcios, que são crenças do Antigo Oriente Próximo. E essas crenças, elas têm uma imagem, e inclusive essa imagem ela é refletida em Gênesis, numa imagem de uma criação muito mais funcional do que uma criação material. Eles entendem muito mais Deus ele ordenando funções para os objetos, funções para as coisas, do que uma formação de nada, né? Que seria a formação você pegar alguma coisa e, bom, ela surge. É muito mais uma ordenação de função. Tanto é que como é que é ordenado os dias, né? Primeiro, dia 1, Deus cria a luz e separa entre luz e trevas. Ou seja, criou a luz e aí criou uma separação, criou ordem. No dia, ele vai separar as águas. Ou seja, as águas existiam, ele está separando. Separação, ordem. A gente vai ter ali no terceiro dia a formação da terra. O que é? Separação. A água cobria tudo. Ele ordenou a terra, ela
surge, né? Ela vem ali, ela tá ordenada. O caos da água que tava ali em cima já não tá mais. Ou seja, a ordem novamente. E aí os próximos dias são aqueles que são os funcionários desses espaços ordenados. O que vem no quarto dia? É o Sol, a Lua e as estrelas, os luminares. Eles são o quê? Eles são os funcionários da noite do dia, primeiro dia. O que vem no quinto dia? É os animais dos céus e os animais da água. Eles são o quê? Os funcionários das águas abaixo do firmamento e das águas acima do firmamento. Do céu, da abóbora, né? Da expansão. É os animais voadores, ou seja, são os funcionários do segundo dia. Sexto dia é criado os animais terrestres e o ser humano. Eles são o quê? Os funcionários da Terra, que é criada no terceiro dia. Ou seja, você tem toda essa questão de ordenação e funcionalidade de ordem. Quando que a Terra é sem forma e vazia, Tohu Vabohu, o hebraico provavelmente está errado. Mas quando que diz que a Terra é sem forma e vazia, essa imagem é uma imagem de desolação, de caos, que foi que a gente encontra em outros locais da Bíblia, quando que, por exemplo, em alguns textos proféticos do Antigo Testamento, quando que vai falar sobre juízo à terra, esse texto é utilizado. Não quer dizer que a terra não tem nada, sabe? Quer dizer que ela não está cumprindo a sua função. Quer dizer que os campos que os israelitas eles viviam, eles plantavam, não estão sendo utilizados. Quer dizer que as casas estão destruídas. Quer dizer que as pessoas elas estão saindo da terra, estão em exílio. Ou seja, a terra ali está sem forma e vazia. Ou seja, quando que a gente não deve olhar ali e tentar pensar cosmologicamente como isso deveria, como o que isso quer dizer, sabe, as consequências. A gente deve sim ter essa noção, a gente tem essa noção biblicamente, só que quando que a gente vai falar especificamente do texto e tentar, e aí que tá o problema, a gente vai tentar construir uma ideia científica a partir dele. Esse é o problema principal, porque a gente vai estar falando de uma ciência, de uma compreensão de mundo que não é a mesma que a nossa. Já vi gente falando que quando que fala haja luz, isso é uma crença bem comum, diz que ali aconteceu o Big Bang. Mas não é isso, ninguém estava pensando em Big Bang quando escreveu aquilo ali, sabe? Então é importante você ter essas noções dessas coisas assim que acontecem, sabe? Uma coisa que eu quero deixar muito claro para você que está assistindo esse vídeo é o seguinte, a gente não é descrente do Gênesis, tá? A gente não desacredita o que está dizendo ali. A gente simplesmente tem uma preocupação com aquilo que Deus quer ensinar a partir daquele texto. Se a gente acreditar que o que Deus quer ensinar ali, naquele momento, como talvez o Rodrigo Silva está colocando ali, que é um significado um pouco mais científico, você olhar para a Terra sem forma e vazia e tentar interpretar essa frase sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas de uma forma mais, digamos assim, literalista e tentar pensar numa terra primitiva, você está fugindo completamente do que o texto está querendo ensinar. Gênesis 1 não foi escrito para nos ensinar ciência, não foi escrito para nos ensinar como ocorreu a criação, como disse o Josh, material no caso. Entendeu? Não é o Big Bang. O que Deus está colocando ali é reordenando os corações daqueles homens, daquele povo, voltando esses corações para Deus e através dessa reordenação ele está ensinando para aquelas pessoas qual o verdadeiro significado de cada parte da natureza e qual o papel do homem no mundo. Ou seja, ele está dizendo, diferente dos outros deuses, por exemplo, que estão presos no caos, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu pairo acima do caos. Quando o hebreu que saiu do Egito, que acreditava que Ra saía de um oceano primitivo, e ele via e ouvia de Moisés que na verdade Deus pairava sobre as águas, ele tinha uma compreensão teológica, não uma compreensão cosmológica da criação material do mundo. Entendeu? É científica, exatamente. Então, e olha só, os animais, eu que criei os animais. Então, todos aqueles animais, a cobra que era um deus, o boi que era um deus, o cachorro que era um deus, o gato que era um deus, eles passavam de ter o mesmo poder que eles tinham antes, porque eles foram criados no sexto dia pelo Senhor. E por aí vai. Os objetivos que Gênesis, eu poderia dizer que Gênesis é muito mais apologético do que científico. Ele quer muito mais ensinar a verdadeira religião, a verdadeira fé e o verdadeiro significado da criação do que, de fato, ensinar ciência para nós hoje. Então, se você observa e olha o Gênesis de uma forma diferente, sem olhar o significado
que os autores bíblicos, né, do que Moisés estava querendo colocar ali, você acaba perdendo a riqueza. Porque aí você entende que o que Deus quer ensinar ali é que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que faz tudo, que pode fazer tudo, que ordena as coisas, que separa o caos. E sou eu que, naquele contexto, vamos pensar, pessoas que estavam acabando de sair do Egito, sou eu que tirei vocês do Egito e que vou levar vocês para a Terra Prometida. Eu que fiz isso tudo. Isso é o significado de Gênesis.